Verdade, devocional de 17 de março, semeando no campo do Espírito. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Gálatas 6, versos 7 e 8. Um fato inevitável com o qual temos de lidar é o de que sempre colheremos o que plantamos. Não podemos mudar isto. É uma lei da vida. Lado a lado com a soberania de Deus, a Escritura sustenta com a mesma clareza a responsabilidade humana. Deus é soberano sobre todas as coisas e quando agimos nada mais fazemos do que tudo o que a sua mão e o seu propósito predeterminaram. Contudo, é também verdade que nossos atos têm consequências. Neste sentido, é verdadeiro o ditado: semeia-se um pensamento, colhe-se um ato. Semeia-se um ato, colhe-se um hábito. Semeia-se um hábito, colhe-se um caráter. Semeia-se um caráter, colhe-se um destino. A lei da semeadura e da colheita está embutida nos eternos decretos de Deus. Isto traz pelo menos 3 implicações. A primeira é que não somos vítimas inocentes de um destino cego, nem tampouco de um Deus cheio de caprichos, arbitrário e inconstante. Deus criou um mundo regido por leis de causa e efeito. Estas leis estão presentes no mundo físico tanto quanto no mundo espiritual. A segunda implicação é que não somos vítimas inocentes da ação de Satanás. Embora o inimigo da nossa alma ande em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar, somos nós que agimos, pensamos ou falamos quando pecamos. Terceira implicação, como observou John Stott em seu comentário da Epístola aos Gálatas, é que não somos vítimas indefesas também de nossa natureza, temperamento e ambiente. Somos sempre aquilo que pensamos. É nesta perspectiva que Paulo nos adverte quanto ao campo no qual semeamos. Ou semeamos no campo da nossa carne, ou semeamos no campo do Espírito. Antes de tudo, é necessário nascer do Espírito Santo, como Jesus afirmou a Nicodemos. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. João 3, 5 a 7. Aqueles, no entanto, que pelo poder do Espírito Santo um dia se converteram a Cristo, são exortados a semear no campo do Espírito, alimentando sua nova natureza em Cristo. No capítulo anterior deste texto de Gálatas, Paulo havia falado do Espírito Santo como o caminho por onde andamos. Ele havia exortado: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência ou cobiça da carne. Em Gálatas 5,16. No texto da nossa meditação, ele fala do Espírito como o campo onde semeamos. Plantar no campo da carne é, como afirmou Stott, trabalhar para ela, acariciá-la, em vez de crucificá-la. Lembrando que carne aqui é nossa natureza pecaminosa, cujas obras o apóstolo Paulo mencionou no capítulo 5, de 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Aplicando o nosso texto, Stott adverte: toda vez que permitimos que nossa mente abrigue um ressentimento, acalente uma queixa, entretenha uma fantasia impura ou chafurde na autoridade, estamos semeando para a carne. Toda vez que permanecemos em má companhia, a cuja influência traiçoeira sabemos que não poderemos resistir. Toda vez que permanecemos na cama, quando nos deveríamos levantar para orar, toda vez que lemos literatura pornográfica, ou lemos, ouvimos ou assistimos a programas pornográficos, toda vez que assumimos um risco que cria dificuldades para o nosso autocontrole diante da tentação, estamos semeando para a carne. Há cristãos que semeiam para a carne todos os dias e ficam perguntando por que não colhem santidade, concluiu o autor. De fato, aqueles que semeiam para a carne não podem colher outra coisa que não corrupção, isto é, deterioração moral e espiritual. Mas se plantarmos no campo do Espírito, colheremos o fruto do Espírito,
como Paulo fala em Gálatas 5:22. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E, consequentemente, colheremos vida e paz. Nossos pensamentos e atos são sementes. Assim, plantar no campo do Espírito é, antes de tudo, colocar a mente nas coisas do Espírito, que são opostas às da carne. Portanto, se você quer semear no campo do Espírito, desenvolva hábitos disciplinados de devoção, como a oração e leitura diária das Escrituras, tanto particular quanto publicamente com o povo de Deus. Leia bons livros devocionais, assista a coisas que edifiquem, ande em boas companhias, frequente ambientes que não sejam convidativos ao pecado, mas o influenciem para o bem. Escolha atividades de lazer que sejam moralmente saudáveis. Enfim, sature-se das coisas de Deus. Finalmente, não se canse de fazer o bem. Não o bem segundo os padrões do mundo, que são opostos aos de Deus, mas o bem segundo a palavra de Deus. E confie na promessa do Senhor. Ele nos prometeu no verso 9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.